A presidente Dilma reagiu às críticas feitas ao governo pelos adversários que defendem o afastamento dela do cargo em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Nós destacamos alguns trechos dessa entrevista. A presidente descartou a hipótese de renúncia. Dilma disse que não vai cair e que as críticas fazem parte da luta política. Afirmou que não tem medo das ameaças de afastamento do cargo porque não há nada contra ela, nem do ponto de vista moral e nem político. A presidente chamou a oposição de um tanto golpista e tirou o PMDB da lista de forças políticas que tentam derrubá-la. O PMDB é ótimo, afirmou a presidente. Disse que não se sente no volume morto, afirmação feita por Lula há 2 semanas, e que não faz críticas ao ex-presidente. Adiantou que prepara novas medidas para ampliar o ajuste fiscal e que fará o diabo para atenuar a recessão. A presidente afirmou que nunca imaginou que a economia poderia ter uma retração de 1% no primeiro mandato do governo. Dilma reconheceu que houve erros no primeiro mandato, mas não colocou na lista as pedaladas fiscais, as manobras usadas pelo governo para fechar as contas e que estão sendo alvo de análise pelo Tribunal de Contas da União. Bom, sobre o processo de afastamento da presidente, o repórter Marcelo Cosme conversou com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. O ex-ministro disse o seguinte, abre aspas, o impeachment é um procedimento político, um julgamento político do presidente da República que haja incorrido num crime de responsabilidade. Deve, portanto, ser visualizado sob 2 aspectos, o político e o jurídico. Quanto ao aspecto político, cumpre indagar se o presidente teria perdido o apoio na Câmara o suficiente para ter contra ele 2/3 dos votos dos deputados a autorizar a abertura do processo de impeachment. O aspecto jurídico estaria na plena configuração do crime de responsabilidade. Impeachment é coisa séria, segundo ele ainda, que deve ser precedido de investigação idônea e que há de ser tratado como medida extrema. Assim, deve ser em Estado de Direito democrático, fecha aspas.